Olá, bom dia. Irmãos, o pastor pediu-me para eu falar algo convosco e é algo que tem mexido comigo há mais ou menos, vai fazer 6 anos em setembro, e que eu gostava de partilhar convosco no sentido de alento a todos nós, porque eu não sou mais nem menos que vocês. Aliás, eu sou perfeitamente imperfeita. Por isso, mas eu tenho vivido este salmo e peço-vos para abrirem Salmo 46. Eu tenho vivido, experimentado, encarnado este salmo há 6 anos atrás. Vai fazer em setembro 6 anos. E o contexto do ambiente deste salmo foi escrito, para podermos entender melhor, está escrito, se lermos 2 de Reis 18 e 19, Isaías 36 e 37. Antes de ser escrito e cantado, foi vivido pelo salmista. E tudo fica mais intenso quando nós vivenciamos. Ou seja, alguém pode ter uma situação na vida dela e a gente temos empatia, temos compaixão, mas quando nós vivemos, a dimensão é totalmente diferente para com os outros. E Deus concedeu um livramento ao povo de Israel numa situação de guerra que humanamente era a morte certa. Mas Deus é Deus e virou tudo. E há 3 expressões neste salmo que para mim têm-me ajudado a viver e a experimentar este salmo na minha vida. E o primeiro versículo deste salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E vamos parar aqui. A primeira expressão é Deus é. E atrevo-me a dizer que Deus não existe. Deus é. E porquê? Porque a existência requer um princípio, um meio e um fim. Ou seja, uma duração. E tudo o que criamos dizemos que existiu. Mas Deus é, simplesmente é. Antes de tudo existir, Deus é. E Ele é eterno. Ele é bom. Ele é hoje, ontem, eternamente. E o salmista percebeu que no meio das circunstâncias passadas, presentes e futuras, que Ele é. E por isso nada muda o seu amor para connosco, nada muda o seu cuidado para connosco, nada muda a sua natureza, nada muda aquilo que Ele faz em nós. Deus não será o nosso refúgio nem a nossa fortaleza. Deus é. Porque essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro. Deus é. E já nós, hoje estamos bem, amanhã menos bem, nós deixamos de existir, estamos mal, voltamos a estar bem, nós variamos e avariamos, mas nele não há sombra de dúvida, não há sombra de variação, porque Ele é eternamente, Ele é hoje e daqui a bocado e será sempre e para sempre. Deus é, ponto final, Deus é. E ao experimentarmos e provarmos a vivência com Deus, isto muda o nosso interior e prepara-nos para o que vem a seguir. Versículo 2. Portanto, porque Deus é, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E vamos parar aqui. E a segunda expressão é o ainda que. Aqui nesta explicação, o que eu vejo aqui é basicamente quando os montes se transformam para o meio dos mares, as águas rujam. Isto para mim é um sismo, é um tsunami, é um tornado. E graças a Deus eu nunca vivi isso. Mas posso ver na televisão, posso ver no noticiário, e quando vejo aquilo, fico com compaixão, fico com tristeza, até porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e aquilo mexe comigo. Mas graças a Deus eu nunca vivi aquilo, porque aquilo deve ser horrível. Mas os ainda que, aqui para mim, são os abalos da vida, são os piores dias da nossa vida. É um desemprego, é uma doença que aparece de repente, é um casamento que precisa ser restaurado, é um negócio que não está bem, é uma preocupação com o filho, é uma preocupação com o pai, é uma preocupação com alguém. É os piores dias da nossa vida. É os ainda que, para mim. E
E o salmista estava em pânico, apavorado, pois o cenário era desolador, era o fim da sua família. Era o fim dos seus queridos. Mas quando ele tem a revelação, num lugar de quietude, que Deus é, ainda que, e apesar de, pode estar tudo destruído à nossa volta, pode estar tudo descambado, Deus é. Vamos continuar. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus, o que é, está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos parar aqui. Há um rio, e um rio não é um mar. O mar tem ondas, tem também variação e às vezes é assim assustador. Um rio não, um rio demonstra tranquilidade, paz, esperança. Há um rio, há uma esperança. E além de haver este rio de paz, há um oásis, uma esperança, também há Deus lá. Fantástico, não há só esperança, há Deus. E Deus está lá. E esta segunda parte do versículo 6 que diz: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, apesar de estar tudo virado ao contrário, está os gentios, está as nações, está os reinos, está tudo a descambar, e Ele levanta a sua voz e a terra se derreteu. Isto é brutal, porque quando Deus levanta a sua voz, os nossos ainda que não só se acalmam, não é? Como uns irmãos quando estão em guerra e chega um pai ou uma mãe e ei, parou! Não é só isto. Ele levanta a sua voz e a terra se derreteu, se desfaz completamente. Isto é brutal, Deus é brutal. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros de fogo. E aqui o salmista demonstra que venham ver o que Deus fez. Tudo era improvável, o mais provável era a gente morrer. Deus virou o jogo, virou completamente. Ele fez cessar as guerras, uma coisa impensável. Ele quebrou o arco, não era possível. Ele queima os carros de fogo. Então, mas se os carros é que são de fogo, quem é que queima os carros? Deus? Deus é fantástico. E no meio dos ainda quis, Ele é. E Ele ainda faz isto tudo. Ele é fantástico. E por fim, a terceira expressão, que é o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está connosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui a terceira expressão é o parem. Aquietai-vos. Porquê? Porque a gente eu falo por mim, quando estamos em situações de ainda que a gente quer tudo, o que é que eu faço? E vou aonde? E vou aqui, e vou ali, numa situação de doença, vou a este médico, vou ao outro médico, faço isto, faço aquilo, como é que eu resolvo isso? Como é que eu posso ajudar este meu familiar? Como é que eu faço? E Deus diz: aquieta-te, para. Oi, estou aqui, aquieta-te. Porque na correria e nas vozes que se levantam com as dúvidas, com a confusão, eu vejo aquietai-vos com admitamos que sozinhos não conseguimos. Na nossa força não vai dar. Admitamos os nossos limites. Deixemos cair os braços em redenção a Deus. Pois é nos nossos limites que percebemos que Deus é bom. Deus demonstra a sua soberania quando paramos. Façamos a nossa parte, claro que sim. Mas sempre com a consciência que sem a graça de Deus a derrota é certa. Não vai dar. E no fim disto tudo, Ele é supremo. Ele é o que é. E todos o verão. E todos nós nos curvaremos para o adorar. Mas enquanto esse dia não chega, que Ele deixa-se experimentar em nós para que Ele seja exaltado. Deus é, ainda que, aquietai-vos. São as três expressões que eu vivo deste salmo. E que possamos confiar e descansar nele. Eu vou pedir